Muito bem, eu gostaria da avaliação aqui da irmã Teoli de Trevisan, também do padre José Ferrari Marins, sobre a seguinte questão. Vocês vêm, nesse momento da Diocese do Crato, estiveram em Juazeiro do Norte, onde a manifestação da fé, lá junto ao Padre Cício, ela ocorre de uma maneira massificada, devocional. Vocês estão agora aqui na capital do estado do Ceará, Fortaleza, que juntamente com o estado do Piauí, juntamente com Teresina, tem o maior número de católicos do país. Aqui em Fortaleza, por exemplo, juntando essa questão lá do modo de viver a fé, das romarias, lá do Juazeiro, aqui em Fortaleza nós reunimos 1 milhão de pessoas para alguns eventos da Arquidiocese de Fortaleza, para shows de padres católicos. Como fazer essa mesclagem? Como vivenciar a fé hoje num ambiente em que as pequenas comunidades parecem-me que não são tão incentivadas, tão valorizadas, mas sim o contato com a massa, a utilização dos meios de comunicação. Que análise vocês fazem sobre esse fenômeno? Bom, eu começo e até eu entra. Você fez umas 5 ou 6 perguntas juntas, então vamos exercitar o poder de síntese. Responder a tudo isso, mas eu acho que são muito importantes e tocam aquilo que hoje nos desafia a todos. Ninguém conhece plenamente a Deus, só Jesus Cristo. Então, toda aproximação que nós fazemos do mistério de Deus, nela mesma tem as suas limitações e tem que ser complementada. Então, quando a gente olha, por exemplo, a religiosidade popular, que foi por onde você começou, que é muito forte na área do Crato, do Juazeiro, a figura inesquecível do padre Cícero. Às vezes nós que temos uma certa cultura sistemática, corremos o risco de olhar para essa dimensão popular como se fosse um grau inferior. Não, não é assim. A fé pode ter diferentes expressões, mas o desafio é saber a autenticidade dela. Pode ser que aquela pessoa que não sabe expressar e tem ritos que eu talvez não o faça porque estou noutro nível de experiência, mas pode ser mais autêntico do que o meu. Então, a nossa procura é ver onde aí há uma experiência de Deus, mesmo que aquilo seja expresso de uma maneira que eu não estou acostumado e talvez até difícil de entender. Por isso a igreja não pode deixar de lado aquilo só porque é diferente. Não é? Então há uma fé, porque aí é a vida da pessoa que está em jogo. Como é que entra na vida dessa pessoa o mistério de Deus e como isso vai a transformar o ambiente no qual ela está. O segundo é que essa igreja não está no passado. Nós não vamos repetir a igreja da Idade Média. Nós temos que voltar à pessoa de Jesus, mas não fazer fotocópia do tempo dele, mas com a linha que ele nos deu, viver neste momento de hoje. Quer dizer, eu estava conversando com o Theo várias vezes, na nossa família, quase ninguém pratica a religião. Não é gente má, gente honesta, gente verdadeira, gente fiel à sua família, mas perdeu o contato. E em vez de colocar a culpa nele, nós fazemos uma revisão. Qual é o modelo de igreja que nós estamos apresentando, que a juventude, que as novas gerações não se sentem identificadas. Então isso não é culpa só deles, mas é culpa também nossa e de uma estrutura que ficou pesada. Então está bonita para um museu, mas ausente da vida de hoje. Então a comunidade de base não é uma ONG católica que vai só entrar na área socioeconômica, política, é muito mais ampla. Às vezes o socioeconômico aparece porque é o mais urgente. Como alguém está se afogando, eu não vou discutir outra coisa com ele, eu vou tirar da água, para que se salve. Depois nós conversaremos outros aspectos, né? Então, às vezes a gente fica definindo aquela realidade pelo ato salvador primeiro, que foi só o início de um processo. Não é? Agora, terceiro, que entre as muitas boas perguntas, o outro era que, às vezes, dentro da igreja, muitos de nós, e principalmente nós sacerdotes, eu tenho 56 anos de padre, fui ordenado em Roma, num outro momento, naquele contexto, às vezes nós fomos, pelo menos no meu caso, não estou criticando ninguém, mas fomos muito treinados para a devoção e o sacramento, que é bom, mas a vida é mais do que isso. Então, fora desse, e no edifício, então,
a minha vida, ou eu renovo constantemente, ou eu fico um objeto de museu, digno de visitação, de ser visitado, mas ineficaz. Então, eu estou falando de um lado masculino, você do lado outro. Sempre que a gente dá um passo novo na vida humana e na vida da igreja, a gente não tem tudo claro. A gente tem claro a proposta, o sonho. Agora, entre a proposta e o sonho tem um grande caminho. Então, já que o Padre Marins colocou da religiosidade popular e as comunidades de base. Num primeiro momento, eu falo ao nível da América Latina, e isso aconteceu de forma distinta e intensidades distintas nos países. Então, o que aconteceu? Aconteceu que a comunidade de base passou a ser a elite no meio dos pobres. Aqueles que entendiam de igreja, aqueles que faziam uma análise estrutural da realidade, que tinham uma consciência mais clara de que a fé entra na vida, enquanto não entra na vida, não incomoda. Quer dizer, toda a nossa fé dentro da igreja não incomoda o mundo. Incomoda quando a gente transforma essa convicção, esse projeto de Deus na cotidianidade da vida, na posição frente ao político, ao social, ao recreativo, educativo da sociedade. Então, as comunidades responderam àquelas pessoas que buscavam algo mais na fé. Então, começou esse trabalho e, num primeiro momento, dava a impressão, aqui estão as comunidades e aqui está a religiosidade popular, para usar um termo geral. E até os que assessoravam faziam um paralelo trabalho, os que assessoravam comunidade de base e os que assessoravam religiosidade popular. Quando a gente realmente entrou no processo que estava acontecendo, muito pequeno das comunidades, a gente viu que a dicotomia estava muito mais na assessoria do que no povo. Até no primeiro momento, eles tinham vergonha de expressar a religiosidade popular, então levaram os santos tudo para casa. E na comunidade de base eles viviam um outro estilo mais, para usar uma expressão que não é secularizado da fé, e lá a parte deles. Então, agora, nesse momento, já há muitos anos, que não só os assessores, mas as próprias pessoas sentem mais liberdade de tentar fazer essa relação, que não está sendo forte. O que é que está ajudando muito? Não é que a comunidade de base é a panaceia de todo bonito, de todo novo da igreja, mas há muitos caminhos na igreja que estão ajudando na maduração desta igreja pequena, uma igreja em que o sujeito primeiro não é o padre, o sujeito primeiro não é a religiosa, é a gente comum. Então, as pessoas comuns nunca foram sujeitos de fundar a igreja, de ajudar a crescer essa igreja. Deixa eu dar só uma pequena parte aqui, porque vai iluminando, né? Eu disse que no ano passado, eu estive na Coreia pela terceira vez. É muito interessante, a igreja da Coreia é uma igreja muito jovem. Claro, somos minoria ainda, mas é uma igreja que cada 10 anos dobra o número de católicos. Essa igreja começou sem nenhum padre. Era um grupo de filósofos confucionistas que foram à China e lá conheceram o cristianismo através dos padres jesuítas que estavam trabalhando lá. Então voltaram para a Coreia e começaram a igreja sem padre, leigos, e multiplicaram imediatamente uma igreja jovem, dinâmica. E depois voltaram ao bispo lá e disseram, olha, nós já batizamos, nós ensinamos tudo, agora nós vamos começar a celebrar a missa. Aí o bispo disse, eu vou mandar uns padres. Mandou 7. Em menos de 10 anos mataram todos, que foi a repressão. Então, eles ficaram 36 anos sem nenhum padre. E hoje é a igreja mais viva do Oriente. Não é que não tem padre, não é que eles não queiram, mas é que uma igreja foi obrigada a caminhar só com os leigos, sem o ministro que assessora. Só de longe, de vez em quando, eles mandavam à China uma equipe escondida para receber informações. Então, às vezes nós temos uma visão muito ocidental do cristianismo. E quando a gente chega no Oriente, eu lembro a primeira vez que eu fui à Índia, tudo era diferente na fé, por exemplo, os símbolos. Eu pedi água a um seminarista e ele fez com a cabeça assim. Eu disse, mas por que não? E ele trouxe a água, porque esse gesto para ele é sim, agora para mim é não. Então, todos os gestos. Tocar uma campainha na igreja, todo mundo sai horrorizado porque isso é para vaca. Campainha se toca para vaca, na igreja não se toca campainha. Posição de respeito é sentado, não é de pé. Chega o missionário e diz, todo mundo de pé porque respeita o evangelho. Isso é falta de respeito para eles.
Para nós, muitas vezes, tira o chapéu da cabeça. E em muitas partes do Oriente Médio, cobrir a cabeça que é a posição de respeito. Assim, ao entrar na igreja, por favor, põe o chapéu, que é lugar de respeito. Muito bem. Só para dar um... Claro. Pois não, irmão, conclua o seu raciocínio. A gente tem agora, já está se aproximando do final da nossa conversa. Isso que o Padre Marins acaba de dizer, do papel dos leigos, eu creio que é algo que está madurando muito no caminhar das comunidades. O povo para fazer esse processo, necessita muito de formação. E nesse momento a gente sentiu que um aspecto que não esteve ausente, mas não esteve tanto quanto deveria, é a formação. Então se está investindo. E qual é a formação? Qual é o livro de alfabetização na fé que as comunidades estão retomando? A palavra de Deus. E eu dizia que há muitos esforços da igreja que estão ajudando a amadurecer essa pequena igreja. Todo o movimento bíblico deu uma mística diferente, uma espiritualidade diferente às comunidades. Também toda a linha de ação social na igreja, a luta pela terra, pelo menor, direitos humanos, lugar da mulher, enfim, agora a ecologia, todo esse caminhar, essas forças pastorais e também sociais incidem na comunidade. A comunidade não é um corpo fora da igreja e da sociedade. Então a conjuntura social e a conjuntura eclesial afetam a igreja de base positivamente ou negativamente. Qual é o grande desafio que nós temos hoje? Então, a formação. Então, colocar a centralidade da fé na pessoa de Jesus e Jesus que leva ao Pai, o reino, etc. E o outro desafio é que os líderes da igreja, os sacerdotes, estão ausentes. Não sei se porque não se identificam com a proposta, ou têm preconceitos com ela, ou não entendem, não sabem como levar diversidades de níveis da igreja, porque estão acostumados a um nível que é a base da igreja para a maioria, a paróquia, né? Então, um grande desafio é conseguir que o clero sinta que as comunidades não são filhas ilegítimas da igreja. Elas nasceram da própria decisão da igreja de rever o modo de ser cristão na base. Muito bem, nós estamos conversando aqui no Informativo Dom Bosco com o Padre José Marins e com a irmã Teolide Trevisan, né, Padre Lino? Hoje nós tratamos aqui sobre o relançamento das comunidades eclesiais de base. Para auxiliar nesse processo, estão correndo toda a América Latina aqui os nossos convidados. Mas nos 2-3 minutinhos que nos restam, eu gostaria de que vocês pudessem falar objetivamente qual é o tema desse curso que vocês vão assessorar amanhã, durante todo o dia, e também no domingo até meio-dia aqui no Centro de Pastoral Maria, Mãe da Igreja. Muitas comunidades nos ouvem nesse momento. Quem não se inscreveu ainda, se dirige, liga lá para o Centro de Pastoral e faz a sua inscrição. Qual o tema do curso? Bom, fundamentalmente é a igreja na sua instância menor. A igreja tem níveis, é o nível mundial, é o nível diocesano, é o nível paroquial, é o nível de base. Nós vamos falar do nível de base, mas da única igreja. Portanto, como eu dizia, não é um movimento, nem um programa, nem um método. Dessa igreja nós vamos falar uma fundamentação bíblica, porque isso é a primeira experiência da igreja, das primeiras comunidades que conheceram pessoalmente a Jesus Cristo, e o que foi importante. Depois vem uma fundamentação teológica, porque isto é importante na igreja. Qual é o modelo da igreja? Nós distinguimos revelação e modelo. Revelação é aquilo que é da fé, é inegociável. Agora, modelo sim, modelo muda. E normalmente a paróquia ainda é um modelo medieval, nós chamamos de cristandade. E a comunidade de base é um modelo diferente. O Papa Bento XVI dizia: ir ao pátio dos gentios. Assim como no Templo de Jerusalém havia o pátio do sacrifício e ao lado o pátio dos gentios, aquele que não eram judeus. E o Bento XVI diz: vai ao pátio dos gentios. Quer dizer, ir aonde nós nunca chegamos. E, finalmente, a preocupação pastoral, por onde nós andamos, que erro nós cometemos. As comunidades de base precisam fazer avaliação
de coisas que não funcionaram para ser revisadas. Quer dizer, a insistência que vamos dar vai depender do nosso contato com a equipe aqui da Arquidiocese. Eles nos vão fazer um feedback, quer dizer, nos dar uma reação, quais são os aspectos e as necessidades desse caminhar aqui na Arquidiocese, que é diferente de Crato, diferente de outros lugares, né? Ok, Padre José Marins, Irmã Teoli de Trevisan, Padre Lino Alegre. Jocasta, passa rápido, né? A gente vai ter que encerrar o programa agradecendo aqui a presença dos nossos convidados. Padre Lino está com a gente na próxima sexta-feira, e você que desejar, se inscreva. Você que ainda não se inscreveu, ligue para o Centro Pastoral Maria Mãe da Igreja e faça a sua inscrição. O curso amanhã durante todo o dia e também no domingo até o meio-dia. Você ouviu no programa de hoje. E agradecer também a você, Adriano, e Jocasta e Jorginho, que nos deu a oportunidade desta conversa muito interessante e muito bonita. Padre Lino, é o papel da rádio educativa, né, da Rádio Salesiana Dom Bosco.